Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Bis e hoje eu trago para vocês o vídeo falando a respeito aí do PopStarter SMB Configuration Tool. O que seria isso? É um aplicativo simples e bem prático para você utilizar direto no PlayStation 2, sem necessidade de utilizar o computador. Eu já havia feito um texto, um breve texto lá na comunidade falando a respeito do programa, tá? E aqui no fórum mesmo, você já conhece, aqui ele explica com maiores detalhes o processo, tá? Aqui eu traduzi para ficar mais fácil de explicar para vocês o passo a passo. Então, basicamente, os requisitos que você vai precisar, ele fala que o programa aqui já é necessário, querendo ou não, é necessário que você já tenha os arquivos do PopStarter, né? Aqueles arquivos de configuração via rede com você, tá? Que é esse daqui, ó, smbconfig.dat. É nesse arquivo que tem que ter o endereço de IP aí seu adequado. Ele coloca até uma imagem aqui, ó, 192.168.169 e essa aqui é a porta, né? 445, porta 445. Ele fala aqui que o smbconfig.dat deve ter 3 linhas. Primeiro o IP, a segunda é o nome do compartilhamento e a última é a senha, né? Ou seja, o nome, caso você utilize computador mesmo e tenha algum nome, você pode utilizar lá o nome e a senha, caso tenha uma senha, né? Que nem ele colocou aqui no exemplo. Aqui é basicamente a primeira configuração aí do IP, depois vem o nome e por último a senha, tá? Então o arquivo ipconfig.dat também, que faz parte, né? Tanto o smbconfig.dat como o ipconfig.dat deve estar presente, mesmo que o tutorial diga que é opcional para editá-lo, ou seja, não tem necessidade. O mais importante é o smb mesmo config.dat. As limitações que ele fala aqui é mais a questão de numeração. Não tem como você utilizar letras ali praticamente. No caso do primeiro, você só pode atualizar endereço IP, não compartilhar nomes, usuário e senha. Ou seja, é bem básico mesmo o programa aqui, tá? Só você praticamente vai mexer com as numerações dentro dele, tá? Então, como usar, o software é bastante autoexplicativo, mas aqui vai de qualquer maneira. O primeiro pergunta qual é o memory card que você vai escolher e em seguida qual que você vai desejar editar, né? Se é o smbconfig.dat ou o ipconfig.dat. Aí depois disso você é carregado e aí você pode editar, tá? Então você edita através do R1, R2, L1, L2. E caso queira confirmar, aperta o cross, né? Que é X, né? Que é cruz, o X, ou você pode voltar no círculo ou bolinha, né? Caso tem algum erro, você pode voltar. Aqui ele fala basicamente dos caminhos que vai ter lá, caso você queira voltar para o OPL ou para o Launcher. Então a atualização mais importante é essa aqui, que você pode retornar tanto para o OPL como para o Launcher. Antes eu acho que ia direto para o browser do PlayStation 2, onde aparece o memory card lá. Então aqui são os caminhos que ele mostra e aqui ó, o boot. E aqui ele deixou a interrogação porque pode ser tanto o slot 1 como o slot 2, né, do seu memory card. E aqui ele tem lá no GitHub. Lá no GitHub eu vou mostrar para vocês as imagens. Ele, inclusive deixou as imagens lá bem explicativas do passo a passo que vai facilitar caso você tenha alguma dúvida. Então vamos conferir rapidinho lá no GitHub dele. E em seguida, aqui nessa primeira etapa eu vou mostrar também outras informações na área de trabalho para vocês, certo? Então vamos conferir agora lá no GitHub. Bom, pessoal, eu tô aqui agora no GitHub do responsável, acho que esse Black Burks aqui, pelo nome. Aqui tem o lançamento do programa, né, atualizado, e aqui tem as informações embaixo do processo também, tá? Ele explica basicamente também o mesmo processo que vocês viram lá na outra página. Aqui tem interessante as imagens, tá? Os screenshots, né, os prints do passo a passo, ó. Ele primeiramente mostra aqui o slot 1, o slot 2, o memory card, a imagem que eu coloquei inclusive lá na comunidade para vocês. Em seguida, quando você apertar lá, né, o X, vai aparecer a opção smbconfig e ipconfig, tá? Para você editar esses dois arquivos aqui. Aí, em seguida, aqui, né, você vai editar o seu IP, caso, sei lá, você perca e não lembre mais a configuração. Aí você vai editar aqui, ó, o endereço IP e deixar a porta, né, a porta compatível aí
Acredito que essa configuração aqui é a mesma que você tem lá no seu OPL, tá? Aqui também você vai colocar aí, aqui você altera, né? Aqui você vai colocar conforme a distância, né? O caminho aqui, principalmente o final, conforme você vai deixar lá no seu IP, tá? Que o IP não pode ser o mesmo, né? Tem que ter uma diferença, principalmente nesse último espaço aqui, tem que ter uma diferença, se eu não me engano é de 10 a 15, né? Basicamente aí, a diferença aqui de numeração, tá? Não pode ser a mesma numeração porque gera conflito. Então basicamente aqui ele vai confirmando, né, as configurações do SMB config, caso você queira, tá? É só seguir aqui também, vai ajudar bastante. E no final aqui, ó, caso você queira sair, ele mostra aqui as opções, ó, o browser, o OPL ou o launcher, tá? Caso você queira voltar a alguns menus que estejam disponíveis aí no seu PlayStation 2, tá? Então basicamente eu quis mostrar rapidamente aqui essa etapa aqui. Ele tem todo passo a passo. Você seguindo aqui também não tem erro, tá, gente? É bem fácil aqui essa parte aqui dos prints que ele colocou. Ele deixou bem explicado aqui. Dá para entender bacana. E agora eu vou mostrar para vocês lá no computador, né, na área de trabalho, os arquivos de fato necessários, tá? Vocês precisam ter esses arquivos dentro do seu memory card, pelo menos na primeira vez, para em seguida depois realizar essas alterações aqui lá no seu PlayStation 2, tá? Sem ter mais a necessidade de utilizar o computador ou qualquer outro aparelho que seja aí. Então vamos lá conferir agora na área de trabalho mais essa etapa dos arquivos necessários que você vai ter que deixar lá no seu memory card, tá? Então vamos conferir agora. Bom, pessoal, aqui na área de trabalho é importante você ter o instalador PopStarter do ICEI, que ele ajuda bastante, né, até nessa configuração inicial para você, tá? No primeiro momento. Ou então você peça de algum amigo seu que já tem essa configuração de rede salva no memory card e que ele passe para você. Ele copie no seu memory card e aí você vai conseguir editar lá no seu PlayStation 2 depois, tá? Mas caso você tenha um computador só para um primeiro momento, ou vai numa LAN house, né, ou um computador de algum amigo, e aí você utiliza o instalador PopStarter, que ele vai dar todas as informações necessárias para você. Você pode ver, por exemplo, aqui, ó, ele já tem o comando que é utilizado no CMD, né, no prompt aqui, ó, do seu próprio Windows. Aí você apertando o Enter, ele vai dar várias informações aqui do seu computador, principalmente os IPs, ó. É só se basear nas informações aqui, ó, endereço de IP, esse é o que vai ficar no PlayStation 2 no caso. Aí a máscara de subrede, geralmente a máscara é essa aqui mesmo, tá? Acho que a maioria usa essa daqui, 255, 255, 2550. E o gateway, né, que é a porta aí no finalzinho dela, que é também nesse padrão geralmente, 192, 168, né, 0111. Então, aqui ele tem só um exemplo, tá? Quando você apertar aqui, aí o que você vai fazer? Você vai colocando as informações conforme você vai olhando aqui, ó. Vai aparecer aqui do seu lado as informações das suas configurações aí, do seu computador. E aí você vai colocando as informações aqui, tá? A mesma coisa é aqui, ó. Você vai colocar esse do SMB config, é o do seu, se eu não me engano, eu acho que esse daqui é, no caso, o do seu computador, tá? E esse aqui vai dar a diferença. Você pode ver o exemplo que ele deixou aqui, ó, 192, 168. Olha, deu uma diferença de 10 aqui, ó, 110 e aqui tá 100. O que você vai só mudar, geralmente, é o final aqui do seu IP mesmo, tá? Para ele conseguir estabelecer a conexão. Se você colocasse 100 aqui e 100 aqui, não ia conseguir ter conexão, tá? Então você tem que, baseado no seu IP do seu computador ou do seu mini roteador, se você usar o roteador também, você tem que pegar o IP dele, tá? Baseado nesse IP, você vai acrescentar aqui mais 10. Aí ele vai fazer todo o processo aqui para você. É bem intuitivo aqui, né? Esse instalador, ele ajuda bastante quem não quer fazer manualmente. E aí aqui ele pede nome de usuário e senha, só que eu até nem recomendo colocar, porque depois você vai ter que ficar colocando toda vez que for configurar lá. Então você deixa, né, sem essa opção aqui, deixa zerado para só mexer no seu IP mesmo, tá?
E o nome aqui que ele vai criar uma pasta, né, que é o PS2 SMB, que é a pasta da rede que você vai utilizar o seu Pops, por exemplo, né, que é os jogos lá de Play 1 via rede. Então, com tudo isso, você vai clicar em adicionar, né, criar aqui o módulo, ele vai já criar uma pasta que eu vou mostrar agora para vocês aqui, ó. Então a pasta ela vai criar assim, ó, Pop Starter, né? Não lembro se fica Pop Starter mesmo, mas você coloca que nem eu coloquei aqui, ó, Pop Starter. Essa pasta aqui você vai ter que inserir no seu memory card, tá? Ela vem com todos esses arquivos aqui que são necessários para funcionar a rede no seu PlayStation 2 do Pop Starter. Então você coloca aqui Pop Starter, tudo em maiúsculo, e aí você vai vir todos esses arquivos através desse instalador aí do IC, tá? Do instalador Pop Starter. É bem útil e prático por conta disso. Ele já cria todo o mecanismo aqui para você. E aqui é o mais importante. Você está vendo o ipconfig.dat e o smb-config.dat, que são os dois arquivos necessários para editar. Então, quando você colocar esses arquivos aqui lá no seu memory card, o programinha ele automaticamente vai detectar esses arquivos no seu memory card e através dele você vai conseguir acessar o ipconfig.dat e o smb-config.dat para fazer as alterações, tá? Então é bem prático para isso, mas no primeiro momento você tem que colocar esses arquivos aqui, essa pasta praticamente, lá no seu memory card, tá? Ou peça de um amigo para que copie o dele e aí você faz as configurações necessárias. Aí aqui, ó, por exemplo, aqui no computador você já pode até alterar isso daqui, tá? Caso você queira, ó. Aqui tem só como um exemplo, 192.168.1.00, coloquei o 0 aqui, só para vocês terem uma base, tá? Máscara de rede vai ficar assim, e aqui no final vai ficar dessa forma. Então, basicamente, você tem que colocar essas duas últimas etapas aqui conforme tá no seu aparelho, seja computador, seja roteador. E aqui é o mais importante, tá? Tem que se basear no IP que tem aí no seu computador, no caso, tá? Feito isso, tem aqui o smb-config.dat, que é onde você vai colocar baseado aí. Acredito que seja esse, aliás, que você vai se basear no seu computador. Esse daqui vai se basear no seu computador e o outro você dá uma diferença de 10 a mais. Por exemplo, se aqui for 100 no seu computador, só supondo, tá? Se aqui tiver 100 lá no seu computador, lá, conforme ele fez o exemplo, no outro arquivo você tem que colocar 110. Tem que ter essa diferença para estabelecer a conexão. Então, basicamente é isso. Aqui vai ficar o nome da sua pasta do lado mesmo, tá? Para ele reconhecer qual é a pasta que está sendo direcionada. E aqui o nome de usuário e senha é o nome que você, se você tiver um nome no seu computador, você coloca, e senha também. Aqui para deixar salvo essa configuração. Então, basicamente, essas duas configurações aqui que você vai mexer lá no seu PlayStation 2 sempre que for necessário. Então, com isso aqui, ó, com todos esses arquivos lá no seu memory card, não se esqueça, tem que ter todos esses arquivos lá no seu memory card. Eu vou explicar, né, o finalzinho lá no próprio PlayStation 2. Provavelmente a imagem não vai ficar muito boa, porque eu tenho que filmar a TV e a imagem não fica muito boa, tá? Mas qualquer coisa eu vou colocando umas legendas para vocês entenderem melhor o último passo, tá? Então vamos conferir agora lá no PlayStation 2 essa última etapa de como você pode atualizar, né, e depois alterar o seu IP pelo próprio PlayStation 2 sem mais a necessidade de utilizar o seu computador ou aparelho qualquer que seja, tá? Então vamos conferir lá essa última etapa no PlayStation 2 agora. Bom, pessoal, eu estou aqui no OPL, conforme vocês estão vendo, e é bem simples de você utilizar o aplicativo, tá? Você pode inclusive colocar ele aqui na aba de aplicativos, um OPL Manager inclusive, você pode adicionar e ele fica dessa forma aqui, tá? Coloquei esse nome aqui, Pops SMB Config. Então o que acontece? Quando você apertar aqui, né, o X, você pode ativá-lo tanto por aqui como pelo Launcher, tá? E eu acredito que até não sei se você dá para colocar também dentro do memory card, mas eu prefiro deixar aqui na aba de apps, né, dos aplicativos, que fica mais fácil para mim na hora de ficar alternando, certo?
Então basicamente você vem aqui ó, em Pops SMB Config, que é o programinha, aperta X, certo? E ele mostra conforme vocês estão vendo aqui. Deixa eu tentar dar fixar aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar muito bem, mas tá ali ó, Memory Card Slot 1, Memory Card Slot 2. Ali embaixo tem as seguintes informações, né? Pressione triângulo para informações, pressione Start para sair aqui do programinha. Ali do outro lado, no canto inferior esquerdo, tem use o para cima e para baixo aqui, né, para navegar, e o X para selecionar a opção. Como eu estou no Memory Card Slot 1, eu vou apertar X aqui. Ele vai mostrar duas opções para vocês, que a primeira é SMB Config DAT e a segunda é IP Config DAT, que são os principais arquivos para acessar a sua rede aí, para jogar via rede no PopStarter, certo? Basicamente o que você vai fazer? O SMB Config DAT, a minha configuração ainda é antiga, mas eu vou colocar aqui para vocês terem uma noção, só um exemplo, tá? De como é que faz o processo. Então eu vou primeiramente adicionar aqui o SMB Config para mostrar para vocês como é que tá. Só que eu vou mudar aqui o IP no momento para dar um exemplo para vocês como é que vai ficar aí no console de vocês. Quando você acessa essa primeira opção aqui ó, do SMB Config, é onde de fato você vai colocar a informação que tem ou no seu computador ou no seu mini roteador, vamos dizer assim, se você tiver. Então pode ter, eu coloquei um exemplo aqui, esses números, 200, 100, 00, 10, um número fictício. Você vai ter que pegar o IP do seu computador, do seu aparelho, o original mesmo, o seu IP lá, e aí você vai colocar aqui conforme tá lá no seu computador, certo? Vamos supor que é 192, aí aqui 168, né? Aí aqui 10, 1, né? E aqui você coloca 100. Vamos supor que seja 100, o número final aqui, que é o mais importante, né? Vamos supor aqui, ó, que seja 100. Aqui para você alterar a numeração tá ali embaixo, ó. Você aperta L1 ou R1, no R1 você acrescenta 1 e no L1 você diminui, tá? Se você quer de 10 em 10, R2 aumenta mais 10 e L2 diminui menos 10. Só dá para utilizar esse comando, tá? Não dá para colocar logo o número direto, por conta da limitação do próprio programa, né? E do sistema do PlayStation 2. Então, você só vai se atentar a esse último número aqui, mas aqui você vai colocar a numeração que tem lá no seu computador, tá? O IP do seu computador. Você vai colocar aqui certinho. Aqui do lado, você pode deixar 00, tá? Isso vai depender muito da configuração que você fez no primeiro momento. Mas eu recomendo deixar 00 para ver se vai funcionar aí no seu, tá? Então vai ficar basicamente assim. E aí aqui você salva lá no X, tá? Ele vai salvar. Eu só estou mostrando aqui para vocês como é que é, tá? Ele vai salvar. E ali o Share Use Password, conforme vocês estão vendo ali embaixo, né? Não sei se dá para ver muito bem porque eu estou gravando na TV aqui e o foco não fica bom. Ali você não deixa nenhum nome, deixa tudo vazio para não ter problema. Não é bom colocar essas configurações porque sempre você vai ter que também colocar configurações ali na pasta do Share do Use Password. É bom deixar conforme está no seu OPL, sem nada, se você usar via rede, que aí não tem problema, tá? Então eu vou voltar aqui e aí tem o IP Config. Esse IP Config já é a configuração que tem lá no seu OPL, que você vai colocar aqui também. Então eu vou mostrar aqui para vocês, abrindo aqui essa opção para ver como é que vai mostrar aí para vocês, tá? Então pessoal, nessa opção aqui do IP Config DAT é onde você vai colocar as informações que nem tá lá no seu OPL, tá? Via rede. Então aqui eu só deixei um exemplo para vocês, ó, por exemplo, aqui tá 200, 100, 00, 100, que nem eu acho que eu coloquei lá no outro, tá? Tem que lembrar da configuração lá do SMB Config DAT, tá? Que é o original lá do seu aparelho, seja computador ou seja, enfim, seja o seu aparelho que você esteja utilizando via rede aí com o PlayStation 2. Então aqui é sempre importante ter aquela diferença, né? Que nem tá lá no seu OPL. Geralmente você coloca 10 aqui, né? Uma diferença de 10 a 15 aqui no finalzinho, né?
Mas é importante deixar que nem tá lá no seu OPL. Deixando que nem tá no seu OPL, acredito que vai funcionar perfeitamente, tá? Máscara de, né, de rede aqui é esse padrão mesmo, acho que a maioria. E aqui no Gateway você deixa também conforme está lá no seu computador, tá? Se você estiver utilizando o computador, pegue as informações lá do seu computador, o NetMask, o Gateway, né, a máscara de rede e a né, porta lá, para fazer aqui certinho, tá? E aqui no IP address você deixa com a diferença com relação lá ao SMB config dat, tá? Sempre deixar uma diferença, não pode deixar a mesma numeração porque vai dar conflito. Tem que deixar uma diferença para poder gerar o tráfego aí. Então, fazendo isso, você salva, tá? Basicamente, aí você já tem aqui atualizado. A importância desse programa aqui primeiro você tem que deixar o arquivo, num primeiro momento você tem que deixar o arquivo lá no seu memory card, tá? O de rede, o que você utiliza. Aí depois você pode ficar atualizando aqui. Esse programa ele é bom para quem tem aquela questão de utilizar, sei lá, você utiliza só a internet DHCP, né? Ela fica, de tempos em tempos ela muda o IP. Aí você de tempos em tempos vai ter que vir aqui e atualizar o seu IP, tá? Se você usa na rede DHCP, que ela vai mudando, infelizmente isso acontece, tá? Então você sempre vai ter que vir aqui e atualizar. E aí vai ativar a sua rede lá do PopStarter e você vai conseguir jogar via rede perfeitamente. Mas para isso, você vai ter que vir aqui quando dá aquele erro, né? Ele vai dar um erro de conexão, não está conectado. Aí você tem que vir aqui e atualizar o seu IP, tá? Então esse programa aqui é muito bom para quem usa nesse modo, né? DHCP, que vai mudando de tempos em tempos, que é o dinâmico. E aí você consegue atualizar por aqui mesmo, tá? Ele vai atualizar direto lá no seu memory card, lembrando de deixar a pasta lá corretamente dentro do seu memory card. E a atualização maior que esse programa teve aqui foi que quando você aperta vou voltar aqui, né, no memory card aqui nos slots, quando você vai sair agora, você aperta o start, ele vai mostrar para vocês, eu não sei se dá para ver, porque realmente aqui o foco é muito ruim, né? Eu teria que comprar ainda uma placa de captura para mostrar para vocês. Mas eu vou colocar as legendas aí para vocês do lado, tá? Aqui no primeiro é o browser, ele vai voltar lá para aquela área do memory card. Aqui, teoricamente, é para ele voltar no seu OPL, tá? Ele já tem um caminho pré-programado. E aqui ele tem um launcher. Só que se você apertar aqui nesse PS2 Loader, provavelmente não vai voltar no seu OPL, porque se você deixou o caminho lá como boot, aí você tem que vir no launcher, tá? Você apertando aqui no launcher, ele vai dar diretamente lá no seu OPL, porque geralmente eu acredito que a maioria tenha colocado boot lá no memory card. Então você apertando no launcher, aqui no W launcher, ele vai voltar lá para o seu OPL, ele não vai voltar para o launcher, porque ele está programado aqui para voltar no boot, entendeu? Então aí basicamente você escolhe aqui, né? Eu vou voltar para o OPL, vou escolher aqui e vou apertar X, tá? Ele vai voltar lá para o OPL. Então vocês estão vendo aí, ele está voltando. Esse aqui é um modelo antigo, tá, gente? Eu tenho várias versões do OPL aqui em alguns memory cards, tá? Apesar de eu utilizar as versões mais novas, tá? Eu utilizo as versões mais novas. Essa antiga, como eu faço, né? É mais para questão de acessar, né, os jogos de Play 1, tá? Mas como tá tendo novas atualizações no oficial, provavelmente eu já vou deixar de lado essa versão aqui, tá? Isso aqui é só mais para caso você queira acessar mais rapidamente aqui os jogos, tá? De Play 1. Mas o importante é que eu quis trazer aqui para vocês sobre o programa aqui no Pops, né? SMB Config. Então, caso você queira utilizar, faça conforme eu fiz aqui no vídeo, né? Deixar aí no seu aba de apps, ou deixar lá no launcher mesmo, acessar por lá, mas eu recomendo deixar aqui no apps, que fica mais fácil de você manusear, tá? E aí você, sempre que tiver um erro de configuração de rede, provavelmente é o seu IP que foi mudado, então você tem que vir aqui no programa e atualizar através dele, sem necessidade de computador, né? Então é muito mais prático até fazer por aqui do que pelo computador, porque no computador você ainda vai ter que passar de novo lá para dentro do seu memory card. Então por aqui ele já vai acessar o seu memory card
e vai atualizar o programa, a configuração de rede no caso. Então só quis trazer isso aqui para vocês mesmo, essa atualização desse programinha bem interessante, e vamos aguardar aí por novidades no mundo aí do PlayStation 2, certo? Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, eu espero que tenham gostado do conteúdo, joguem com moderação e até o próximo vídeo.